Muito bom dia a todos, meus irmãos. Podemos abrir as nossas Bíblias, tal como temos no nosso programa de culto, em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler os primeiros 14 versículos. Efésios 5, do 1 até ao 14, diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nesta manhã nós já te louvamos, já ouvimos a tua palavra, e neste momento, Senhor, nós pedimos que tu alimentes o nosso coração tal como nós cantávamos, Senhor. Nós pedimos que tu deixes pronto para receber a tua palavra e que ela possa ter fruto bom na nossa vida, Senhor. Que esse fruto te possa glorificar, quer seja nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, que isso possa ser visível por onde andar os teus filhos, Senhor. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos? Hoje, o nosso título do nosso sermão será Do amor egoísta ao amor sacrificial. Do amor egoísta ao amor sacrificial. Vamos ver que vamos passar de um amor centrado no nosso eu, ou seja, no nosso ego, daí amor egoísta, até o amor que nós estamos dispostos a fazer sacrifícios pelo outro, a fazer sacrifícios pelo meu irmão, a fazer sacrifícios principalmente pela glória do nosso Deus. Amém? Teremos 4 pontos. O primeiro deles será o amor de Deus, que vamos ver que está no versículo 1 e no versículo 2. O segundo será o amor do mundo, no versículo 3 e no versículo 4. O terceiro ponto será a resposta de Deus, que está no versículo 5 e 6. E o último ponto será a resposta da Igreja, que vai desde o versículo 7 até ao versículo 14. Então teremos estes 4 pontos nesta manhã, neste sermão. Então o primeiro ponto, como já vos disse, o amor de Deus. E é inevitável nós olharmos para este texto e não destacarmos exatamente esta palavra, a palavra amor. Nós, se olharmos logo para os primeiros 2 versículos, vemos: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Temos logo aqui a primeira ênfase ao amor. Nós somos filhos amados. E depois não somos apenas filhos amados, mas somos exortados pelo nosso apóstolo Paulo a andarmos nesse amor. Segunda ênfase à palavra amor. E em terceiro, nós vamos também ver que Cristo nos amou. Então nós somos amados, nós devemos andar em amor
E quem nos amou foi Cristo. Essa é a ênfase que nós devemos ter em primeira mão para este texto. Filhos amados, que andam em amor, mas que quem nos amou não foi uma pessoa qualquer. Quem nos amou foi Cristo. E isso vai fazer toda a diferença na nossa mensagem, mas não só no nosso sermão de hoje, fará toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Hoje em dia, na nossa cultura moderna, dizem que o amor não pode ter limites, né? Se eu faço isto por amor, eu posso fazer tudo por amor. Dizem que tudo o que coloca barreiras não é amor, mas é sim sermos radicais. Tudo o que coloca barreiras hoje em dia na sociedade não é visto como algo amoroso, não é visto como um ato de amor. Pelo contrário, é visto como pessoas extremistas, é visto como pessoas que só querem o ódio. É isso que hoje em dia é visto na nossa sociedade. A sociedade não reconhece barreiras, não reconhece limites como amor. Reconhece como ódio, reconhece como algo completamente contrário. Hoje ouvimos que se duas pessoas se amam, sejam elas homem com homem, sejam elas mulher com mulher, não pode existir nada que as impeça de serem felizes. É isso que nós ouvimos hoje em dia. Hoje em dia tudo é justificável se no final de cada frase nós colocarmos a palavra amor. Eu faço isto porque eu amo. Eu faço isto porque eu sinto no meu coração um amor tão grande por isto que eu não consigo fazer outra coisa. E a partir daí, tudo se tornou justificável nos dias de hoje. Hoje, se nós não aceitarmos o outro como ele é, já quer dizer que nós não o amamos. Hoje em dia, se alguém entra aqui e for um toxicodependente, se alguém entra aqui e for um alcoólico, se alguém entra aqui e for uma prostituta, e se nós não aceitarmos como ele é, como o trabalho que ele quis fazer ou que ela quis fazer e desempenhar ao longo da sua vida, quer dizer que nós não amamos essa pessoa. É assim que o mundo hoje em dia vive. Hoje em dia, já lá vou ao que eu iria dizer, hoje, nesta mensagem, nós vamos tratar de muitos pecados, e a maioria destes pecados, eles têm a ver com pecados sexuais. E hoje em dia, e nós já lá vamos chegar mais à frente, mas é engraçado quando aquilo que mais dá dinheiro hoje é uma plataforma chamada OnlyFans, que é onde mulheres e homens se expõem a conteúdo só para ganharem dinheiro. E é o que dá mais dinheiro hoje em dia. Se achamos que Cristiano Ronaldo ganha muitos milhões, e ganha, há pessoas a também fazerem esses muitos milhões em coisas completamente horríveis. Mas ninguém pode dizer que é contra isso. Porque se dizemos que somos contra, nós não amamos essas pessoas. É assim que o mundo vê as coisas. Hoje, se eu não aceitar um homem que diz que quer ser uma mulher, dizem que eu não amo esse homem. Como é que é possível? Hoje em dia, se nós vamos às ruas e dizemos que o homem deve se casar com a mulher e a mulher se deve casar com o homem, dizem que nós não amamos os homossexuais. Dizem que nós não amamos pessoas que pensam o contrário. Meus amados irmãos, há um pastor que diz que o amor moderno tem pés de barro. Ou seja, é um amor fraco. É um amor que a sua solidez é de barro, é fraca. Qualquer coisa pode chegar e partir o barro. E esse pastor diz que o amor moderno tem pés de barro. É um amor que é sentimentalista, individualista e também consumista. Ele depende do que cada um sente, ou seja, é algo passageiro. Eu hoje posso sentir uma coisa, amanhã posso sentir outra. Ou seja, é um amor que não é firme. É um amor que só dura enquanto o desejo durar. Esse é o amor de hoje em dia. Esse é o amor do mundo. Mas, Levi, porque é que estás a falar? Parece que estás no ponto 1, que é o amor de Deus, e estás mais a falar do amor do mundo. Já irão perceber, meus irmãos. Nós vamos ver que o amor de hoje em dia nada mais é do que um amor que é desconfiável. Nós não podemos confiar no amor de hoje em dia. Porque o amor de hoje em dia, um dia sente que é uma coisa, amanhã já é outra coisa. E eu não posso confiar em algo que muda. Pastor Tiago Oliveira, reconhecido de nós todos, diz que o até que a morte nos separe passou a significar até que o sentimento dure.
Aquilo que muitos homens e mulheres diziam no altar, até que a morte nos separe, hoje em dia passou a significar até que o sentimento dure. Não é? O amor moderno é uma sistemática celebração ao eu, ao nosso ego, ao meu desejo, à minha vontade, aos meus quereres, aos meus apetites, à minha disposição. O amor moderno trata o outro consoante aquilo que o outro me pode dar. Se tu me podes dar aquilo que eu desejo, então eu vou querer que tu estejas perto de mim. A partir do momento em que tu já me deste, que eu já consegui alcançar tudo aquilo que tu tinhas para me dar, que me fosse beneficiar, eu já não te quero. Eu já não desejo a tua presença. Eu já não te amo. Se me for benéfico ter-te por perto, eu quero-te aqui. Mas se não for, eu sou capaz de te matar. O outro é apenas um objeto para a minha satisfação. Meus amados, mas os nossos 2 primeiros versículos, eles incentivam-nos a amar, mas não com este amor. O nosso foco mantém-se o mesmo que nós já tínhamos falado em Efésios 4:1. E podemos ler rapidamente. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Efésios 4:17 diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, nós não devemos andar na vaidade dos nossos pensamentos. E agora, em Efésios 5:2, vamos novamente encontrar a palavra que nós, sempre que eu falo em Efésios, uso que Paulo usou, a palavra andar. E o apóstolo Paulo traz novamente essa expressão e diz: andai em amor. Então nós devemos andar de modo digno. Nós devemos fugir, ou seja, não devemos andar na vaidade dos nossos pensamentos. E agora nós devemos andar em amor. Mas como é que nós vamos andar em amor, meus irmãos? Se nós vivemos num mundo em que o amor é completamente desfigurado. Como é que nós vamos ser capazes, a Igreja de Cristo, os cristãos, os salvos, os eleitos, andar em amor, se nós vivemos num mundo em que o amor está completamente desfigurado? Ao mesmo tempo, nós entendemos que se temos de resumir toda a ética cristã numa única palavra, essa palavra é amor. Como é que nós devemos viver em amor? O que é que nós devemos fazer ao nosso irmão? Amá-lo. Isso vai incluir todas as coisas da ética cristã. A resposta que nós queremos e que nós devemos encontrar é que nós devemos ser aquilo que diz no versículo 1. Nós devemos ser imitadores de Deus. Então, como é que nós vamos andar em amor num mundo onde o amor é completamente desfigurado? Imitando o nosso Deus. Nós não podemos imitar o nosso Deus na sua soberania. Nós não podemos imitar a Deus na sua omnipotência, nós não podemos imitar a Deus na sua omnisciência, na sua omnipresença, tal como nós já vimos da última vez que eu preguei acerca de Efésios, que nós vimos que a nossa vaidade, ela aparece quando nós queremos ter algum atributo que não é comunicável da parte de Deus. E estes são os atributos, alguns dos atributos não comunicáveis da parte de Deus. Então, obviamente, quando Paulo nos diz sede, pois, imitadores de Deus, não nos está a dizer para nós sermos omniscientes, não nos está a dizer para nós sermos omnipresentes, não nos está a dizer nada disso. Nós não podemos imitar a Deus pensando que Ele conseguiu criar todo este mundo, nós não conseguimos fazer. Nós não podemos imitar a Deus pensando que Ele nos redimiu e nós não podemos fazer, nem a nós mesmos, quanto mais aos nossos irmãos. Pelo contrário, nós devemos procurar ter cuidado para não nos colocarmos num lugar que não nos pertence. E essa era a ênfase de Efésios 4:17. Como vimos na última vez que estudámos Efésios, sempre que nós queremos ter um atributo não comunicável de Deus, nós estamos a mostrar o nosso orgulho e nós estamos a mostrar a nossa vaidade. Regra geral, os homens e as mulheres aprendem pela imitação, não é?
O Mateus é um menino pequenino, ele aprende a andar, vendo o outro a andar, ele aprende a comer porque ele vai vendo os outros, os mais crescidos a comer e ele vai tentando fazer igual. Assim é. Meus amados, imitar a Deus, imitar a Cristo, é um ensino claro das Escrituras que vem por meio da imitação. É um ensino claro das Escrituras que, se nós queremos glorificar a Deus, nós temos que o imitar. Mas surge a pergunta: quais são, os limites dessa imitação? Paulo diz que nós devemos imitar a Deus no amor. E não podemos tirar o contexto do que nós estamos a falar. Mas aí diz imitar a Deus. Eu li a Bíblia e lá diz imitadores de Deus. Se nós lermos o contexto tal como nós lemos nesta manhã, entendemos que o imitar a Deus é imitar a Deus no seu amor. Andar em amor é uma ação, tem que ser uma ação habitual nas nossas vidas. E fazer do amor a principal regra, fazer do amor o principal motivo da nossa vida. E esse amor, ele vai possuir duas coisas. Em primeiro lugar, o perdão. E nós vemos que Deus amou-nos e perdoou-nos. No versículo 32 diz exatamente isso. Antes, sede uns para com... 32 do capítulo 4, perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então nós também devemos amar, e o primeiro ponto desse amor é o perdão. O segundo ponto desse amor será o sacrifício. Esse amor não é um sentimento, esse amor, ele tudo dá pelo seu irmão, sem querer nada em troca. Mas ele também é capaz de fazer tudo ao seu irmão, aconteça a ele o que acontecer. O sacrifício de Cristo, ele foi agradável a Deus, porque ele satisfez a justiça. Ele cumpriu o propósito. Então, meus amados irmãos, o nosso primeiro ponto, o amor de Deus, como é que nós o caracterizamos? Caracterizamos, em primeiro lugar, que ele é um amor em que vemos o perdão e ele é um amor em que nós vemos também o sacrifício. Meus amados, quando nós precisamos perdoar alguém, é impossível nós perdoarmos se nós não fizermos alguns sacrifícios. Nós vamos ter de fazer sacrifícios quando alguém nos pede perdão e nós realmente perdoamos. Há sacrifícios. Não há perdão sem sacrifício. Ninguém é capaz de perdoar o outro se não sacrifica algumas coisas nessa relação, se não sacrifica algumas coisas na sua própria vida, se não tem de andar mais uma milha, como nós conhecemos a passagem. Então, meus amados, o amor de Deus é um amor que perdoa e é um amor que se sacrifica. O amor do mundo, versículo 3 e 4, podemos ler: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Meus amados, o amor do mundo, como nós já falámos hoje, ele procura os seus próprios interesses. Nós, ao lermos estes dois versículos, entendemos que os pecados estão ligados a dois grupos. Primeiro é pecados relativos ao sexo e depois pecados da língua. Os pecados, meus amados, que têm a ver com o sexo, eles não deveriam estar presentes na vida dos crentes. E o apóstolo Paulo é firme em dizer isto. A infidelidade conjugal era espantosamente comum nos dias de Paulo. Os homens adulteravam as mulheres adulteravam os homens, e isso era comum nestes dias. A homossexualidade já há bastante tempo que ela era admitida, e era normal viver assim, tal como nos dias de hoje. Hoje em dia, cada vez mais é normalizado o viver em homossexualidade. Para terem uma noção, diz num livro de Hernando Dias Lopes que dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais.
dos 15, 14. Reparem bem. Então a imoralidade estava à vista de todos naquela época. Todos podiam ver. A imoralidade sexual era uma prática comum nesse tempo. Eu ao ouvir uma mensagem do nosso querido pastor Tiago Oliveira, por isso é que eu vou mencionar várias vezes, ele vai dizer que, e eu disse até isto na quarta-feira, o amor do mundo é um travesti. Ele usurpa, ou seja, ele usa a linguagem do amor, ele mascara-se, mas a sua natureza é radicalmente diferente. Esse é o amor do mundo. O amor do mundo veste-se como realmente o amor é, o amor que parece que é tão bonito, o amor que parece que é tão belo, mas a sua natureza, ela é radicalmente diferente. Nós por fora até podemos ver e pensar que é uma coisa, mas por dentro é totalmente diferente daquilo que diz ser. Por outro lado, os pecados de língua, eles também não deviam estar presentes nas vidas dos crentes. São essas as conversas tolas, as palavras vãs, as chocarrices, tal como nós já lemos. E essas palavras não deveriam fazer parte do nosso vocabulário, do vocabulário destes crentes. Então os cristãos não devem dizer estas palavras, não devem contar piadas imorais, não devem envolver-se em conversas fúteis, em conversas que são nada boas, tal como nós ouvimos ainda a semana passada, né? É só para orar. Não devemos fazer isso. Meus amados, porque nós somos a nova sociedade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele não pregava para ímpios. O apóstolo Paulo estava a pregar para a igreja. O apóstolo Paulo estava a dizer, e nós mais à frente, e já lemos, diz para eles não serem participantes disso. O apóstolo Paulo está a dizer, vocês são diferentes. Vocês têm que ter padrões de vida diferentes deles. Nós temos que nos despojar da velha vida e nos revestir da nova vida. E para fazer isso, nós temos que usar uma roupa apropriada. Ou seja, ter uma linguagem apropriada. Nós temos que ter um estilo de vida condizente com a vida que o nosso Deus conquistou para nós, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Então nós temos que ser uma só coisa: verdadeiros. Nós temos que amar e esse amor deve nos levar a nós sermos verdadeiros. Nós dizermos a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Esse devemos ser nós. Mas a verdade, o que é isso? A verdade é esta. A verdade é Cristo. Mas o amor do mundo, ele não gosta da verdade. O amor do mundo é mentiroso. Porquê? Ele promete tudo o que ele não vai cumprir. Ele promete alegria e essa alegria ela não vai ser cumprida. Ele promete felicidade, mas vai enganar os homens e mulheres ao entregar apenas momentos de prazer, escondendo uma eternidade de sofrimento. O amor do mundo, ele vai prometer uma peça de teatro, não vai prometer o reino real. O amor do mundo, ele vai prometer algo que é passageiro, algo que nós até podemos entrar numa sala de espetáculos, parecer que nós estamos a viver realmente aquela história. O cenário está tão realista, mas chega a 2 horas, 2h30 e a peça termina. E nós precisamos de uma nova peça, porque não é real o que nós vivemos. Esse é o amor do mundo. É um amor que não é verdadeiro. É um amor que é mentiroso, porque ele promete uma data de coisas, mas todas elas são passageiras. O amor do mundo também não é confiável. Alguém diz que vemos homens que ainda ontem prometiam amor eterno a alguém e hoje estão nas redes sociais a prometer o mesmo amor, mas a outra pessoa. Nós conhecíamos pessoalmente pessoas que fomos a casamentos onde homens se declararam às suas mulheres naquele dia prometendo amor eterno. Hoje nós ligamos o Facebook, nós ligamos o Instagram, nós ligamos uma rede social e nós vemos o mesmo homem a dizer as mesmas palavras, mas a mulher é outra. Meus amados, este amor do mundo é um amor sujo, é um amor egoísta,
É um amor que é capaz de dizer tudo da boca para fora, só para conseguir ter aquilo que deseja ter no momento. Este amor é tudo aquilo que pode passar nas vossas mentes que tenha o pior significado possível. Tudo aquilo que possa passar nas nossas mentes que seja o mais sujo, o mais horrível. O amor do mundo é isso. Meus amados, o amor do mundo é capaz de destruir lares, destruir famílias. Este amor corrompe promessas. Este amor aceita todos os podres de si mesmo. Com o amor do mundo, cada pessoa aí aceita-se a si mesma, não aceita o outro. Como diz John Stott, Paulo passa do autossacrifício para o seu oposto, a autoindulgência. O que é isso? Paulo passa do autossacrifício de Cristo Jesus para o lado do homem, que é a autoindulgência. É o homem aceitar os seus pecados, aceitar todos os seus defeitos facilmente. Ele deixa de se sacrificar para o amor e passa a aceitar o seu pecado, ainda que isso corrompa uma promessa de amor que tinha para com alguém. Meus amados, tenhamos cuidado com isto. Que nós não passemos de um amor sacrificial, um amor que é capaz de fazer sacrifícios para o outro e passarmos para um amor ao nosso próprio eu. Um amor que aceita tudo de nós. Eu minto, mas não tem mal. Também foi só esta vez. O outro mente-nos e nós, uma cruz completa. Obviamente o outro não deve mentir, mas tem cuidado como tu metes o outro. Meus amados, este amor é um amor completamente podre. Paulo diz que estas coisas não devem fazer parte dos santos e eleitos de Deus. Um santo deve fugir destas coisas. Mas aí está a pergunta. Como é que nós vamos fugir? Como é que se foge deste pecado? Como é que se foge destes pecados que temos tratado até aqui? Essa é a pergunta. Paulo diz que nós não devemos fazer isto, claro. Mas qual é a solução? O apóstolo Paulo dá-nos ações de graças. Diz no versículo 4: antes, pelo contrário, ações de graças. Talvez pareça um pouco estranho, mas aqueles que já foram resgatados, eles já não vivem mais para si. Mas tudo o que nós somos agora e tudo o que nós temos é graças ao nosso Deus. Tudo passa a ser dirigido a Deus. Nós falámos um pouco disto na quarta-feira. Nós já não procuramos o nosso prazer, mas nós procuramos dar graças a Deus pelo seu amor por nós. Nós temos de entender que o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, elas têm de morrer, mesmo. Nós não somos a personagem principal. Nem tudo tem de partir de nós ou terminar em nós. Mas eu pensava que o contrário de fazer esses pecados era eu fazer alguma coisa a Deus. Era eu entregar alguma coisa a Deus. Primeiro, tu tens de ser grato a Deus. Meus amados, nada tem o seu clímax, nada tem o seu ponto principal em nós mesmos. Tudo tem em Deus. Se achavas que o contrário de viveres uma vida de pecado é não pecares, estás enganado. O contrário de viver uma vida de pecado não é não pecar. E isso, o deixar de pecar, não vai mostrar o nosso coração. Se tu mentias, mas já não mentes, se tu adulteravas e já não adulteras, se tu roubavas e já não roubas, se tu fazias algo no teu íntimo que hoje já não fazes, isso não vale de nada. Tu podes deixar de fazer tudo e ainda assim não valer de nada. Aquilo que é o contrário ao mentir, ao roubar, ao adulterar ou qualquer outra coisa é a gratidão que nós damos a Deus pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não és tu que antes fazias coisas más e agora fazes coisas boas. Não tem a ver connosco. Não sou eu que antes fazia uma coisa má e agora faço uma coisa boa. Não.
foi, é e sempre há de ser Deus, que teve misericórdia de ti e de mim e nos tirou de onde nós nos encontrávamos. Nesta passagem trata muito da imoralidade sexual e o antibiótico dado por Paulo para tratar desse problema é a ação de graças. Isso revela um coração cheio de alegria pelo abandono do pecado. E tu perguntas, Levi, sim, dás ações de graças quando tu já abandonaste o pecado, estás alegre porque já aconteceu o abandono. Dá graças antes de abandonares. Porque se tu entendes que deves abandonar, já estás no caminho. Dá graças a Deus que Ele já te revelou que tu deves fugir daí. Dá graças a Deus. Alguém que abandona o pecado, mas não dá graças, é alguém que não está feliz por ter abandonado o pecado que antes cometia. Alguém que cometia um certo pecado e não dá graças a Deus porque fugiu daí, é alguém que não está tão feliz por ter saído desse pecado. Aparentemente, ele vive agora uma nova vida, vive uma vida muito diferente, aparentemente até vive uma vida santa. Mas se o seu coração não se sente grato, se a sua boca não professa ações de graças, meu irmão, ele continua a viver em pecado. Meu amado, ainda estamos no nosso ponto 2 e deixa-me fazer uma pergunta. Sabes porque é que o amor do mundo não pode ser satisfeito? Porque é que o amor do mundo não pode ser satisfeito? Porque nós não fomos criados por um amor do mundo. Nós fomos criados pelo Deus do verdadeiro amor. E nós não fomos criados para esse tipo de amor. O homem não foi criado para ter prazer nas coisas deste mundo. O homem não foi criado para ter prazer nas coisas do mundo vindouro também. Muitos pensam isso. Eu já não tenho prazer neste mundo. Eu tenho prazer naquilo que há de vir. Meus amados, se tu não tens prazer neste mundo, em Deus, tu não terás prazer no mundo que há de vir. O homem foi criado para ter prazer em Deus. E isso é possível tanto no mundo que há de vir, como neste mundo que nós vivemos hoje. Mas o amor do mundo nunca será satisfeito. As pessoas andam de prazer em prazer à procura da satisfação, mas ela não aparece. Sempre que pecamos, afirmamos que Cristo não é suficiente. Sempre que alguém peca, afirmamos que Cristo não é suficiente. Achamos que nós temos algum papel principal. Então arrepende-te desses pecados. Tem a tua satisfação em Deus e não noutra coisa qualquer. Mais uma frase do nosso querido irmão, pastor Tiago Oliveira, diz: quanto mais Deus for a nossa satisfação, mais o pecado perde a força do seu apelo. Quanto mais Deus for a nossa satisfação, quanto mais satisfeitos nós estivermos em Deus, menos apelo, menos a força do apelo terá em nós. Nós menos vamos ligar ao que o pecado tem para nos dar. Terceiro ponto, a resposta de Deus. Versículos 5 e 6 diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os imorais, eles podem escapar ao julgamento da terra, mas não escaparão ao juízo de Deus. Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Cristo. O reino de Cristo é o reino de justiça e será excluído tudo aquilo que for injusto. Aquele que se entrega ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende, não pode ser salvo. Paulo fala sobre o engano dos falsos mestres que tentam silenciar a voz de Deus. Diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Há sempre aqueles que vão dizer: mas isso não tem assim tanto mal. Mas isso não tem problema. Meus amados, não fiquem surpreendidos que haja pessoas que vêm com esse discurso. Porque o mundo acha natural e aplaude o que Deus condena.
Mas quem faz isso, quem aplaude o que Deus condena, não está a rejeitar os homens, não está a rejeitar a igreja, está a rejeitar o próprio Deus. Mas nós também sabemos que Deus é o vingador contra todas estas coisas. Diz lá em 1 Tessalonicenses, a passagem do capítulo 4, do versículo 4 ao 8. E o apóstolo Paulo trata ainda da manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, no versículo 6. Os filhos da desobediência são aqueles que conhecem a lei de Deus e deliberadamente desobedecem a essa lei. Sobre esses vem a ira de Deus, agora e na eternidade, meus irmãos. Ainda na quarta-feira também, no nosso culto de oração, ouvíamos acerca desta lei, e nós entendemos que nós não estamos debaixo desta lei, mas nós hoje, com o auxílio do Espírito, nós conseguimos obedecer à lei de Deus. E, meus irmãos, quem vive desta forma, uma vida desobediente, mostra claramente que ainda não conhece a Deus. Quem prefere o amor do mundo ao amor de Deus, mostra claramente que não conhece o Deus verdadeiro. E por isso é condenado justamente por Deus. Paulo volta a lembrar os Efésios e a nós também, para que deixemos uma vida de pecado, que deixemos a vida imoral, mas busquemos as coisas santas. E, meus amados, deixem-me fazer uma pergunta. Nós somos salvos? Nós somos livres? Então, meus irmãos, nós temos a liberdade para não estarmos presos a esta vida. Se tu e eu somos salvos, se tu e eu somos livres, então nós temos a liberdade para não estarmos presos a uma vida de pecado. Mas se tu estás aqui hoje e não és salvo, deixa-me dar-te este alerta. Deus vai julgar todos os homens e mulheres. Haverá um dia em que todos serão chamados e haverá um julgamento. Para os cristãos, eu falo como uma lembrança, mas para aqueles que não são convertidos, tenho de falar como um sério aviso. Se tu não és cristão e pensas que não pecas, estás enganado. Tu tens definido o amor à tua própria maneira, e isso por si só já é pecado. Tens dado ao amor o significado que tu desejas. Tens escolhido o que queres amar e o que não queres amar. E isso é rebeldia para com Deus. Vives uma vida a alimentar o teu próprio ego, a fazer de tudo para que a tua própria felicidade seja completa, e tudo isso como se Deus não existisse. O ímpio é capaz de tomar as decisões por si mesmo, sem pensar em Deus. Mas deixa-me dizer, a mensagem cristã não terminou na morte e na condenação. A mensagem cristã passou pela morte de Jesus Cristo, pelos meus e pelos teus pecados, para que tu e eu pudéssemos ter vida. Então, o que nós podemos dizer aos ímpios é que eles creiam verdadeiramente em Cristo. Creiam que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Arrependendo-se dos seus pecados, eles serão salvos. Mas como vemos nos versículos 5 e 6, tenhamos cuidado para nós não sermos enganados. E Paulo está a falar para os cristãos. O pecado claramente tem uma chamada convidativa, é algo cativante. Ninguém peca sem sentir desejo pelo pecado. Meus irmãos, que nós não nos deixemos convencer que o nosso pecado não levou Jesus à cruz do Calvário. Se nunca passou pela vossa cabeça algo, mas isto é tão pouco. Isto comparado ao que se está a passar na vida do outro, isto é tão pouco. Não te deixes convencer que o teu pequeno pecado não levou Jesus à cruz. O teu e o meu pecado mais pequeno matou Jesus. Por menor que seja o teu pecado, ele levou Jesus à morte. Então Paulo diz, não nos deixemos enganar. Não vos enganem. Então, qual é que deve ser a resposta da igreja? É o nosso ponto 4. A resposta da igreja deve ser a busca sincera por santidade. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo na nossa vida deve ser santo e contrário
aos pecados mencionados nesta passagem. A responsabilidade de matar o nosso eu, ou seja, matar a nossa vontade. Essa responsabilidade, ela é nossa. Deus diz que essa responsabilidade é nossa. Nós somos chamados a viver vidas em obediência e sujeitas à vontade de Deus. Por isso, nós somos chamados a conhecer a natureza do nosso pecado e mortificá-lo pela raiz. Antes, o adultério era o ato, agora é o pensar e o cobiçar. Reparem que nessa passagem em Mateus, Jesus alerta para a raiz do problema, para a raiz do pecado. Então, não feches os olhos ao pecado que tens cometido. Não cortes o pecado somente quando ele se torna visível para os outros, mas corta na tua mente, corta no teu coração, corta na raiz. As perguntas 70, 71 e 72 do Catecismo diz a pergunta 70. Qual é o sétimo mandamento? Resposta. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Pergunta 71. O que o sétimo mandamento exige? Resposta. Ele exige que guardemos a pureza sexual nossa e do nosso próximo, nos nossos pensamentos, palavras e ações. Pergunta 72. O que o sétimo mandamento proíbe? Resposta. Ele proíbe toda a forma de impureza, seja no pensamento, nas palavras ou nas ações. Nós temos de combater o pecado nas nossas vidas de forma intencional, meus irmãos. Este é um trabalho que deve ser feito individualmente, mas também em conjunto, ajudando-nos mutuamente. Hoje o que nós procuramos aprovar já não é o que nos dá prazer, mas aquilo que glorifica a Deus. Ao ponto em que isso se torna prazeroso também para nós. Ao ponto em que aquilo que glorifica a Deus começa a ser o nosso maior prazer. No versículo 7 vemos que somos alertados a não sermos participantes desses pecados com os ímpios. Isto não quer dizer que nós não nos podemos dar com pessoas não salvas. Não tem nada a ver com isso. Mas significa que não podemos ser como as pessoas não salvas. Obviamente nós damos-nos com pessoas que não são salvas. Se não nos dessemos, nem iríamos evangelizar. Mas nós não podemos ser como elas são. E podemos ver 3 coisas aqui. A primeira é, no versículo 8, andar como filhos da luz. Antes não apenas andávamos em trevas, mas nós éramos essas trevas. Diz, pois outrora éreis trevas. Mas agora, não só estamos na luz, como a obra maravilhosa do nosso Deus, por meio do Espírito, faz com que nós sejamos luz. Nós devemos viver de acordo com aquilo que nós somos. Se nós somos luz, não é contra a própria natureza nós sermos trevas. Se nós somos luz, nós temos de viver na luz e ser luz. A luz purifica, ela ilumina, ela também aquece em momentos complicados da vida do nosso irmão. Ela também, quando o nosso irmão está perdido, ela aponta o caminho, ela aponta a direção. A luz também é usada para avisar dos perigos que está a acontecer na sociedade. A luz produz vida, meus irmãos. Segundo, aqueles que são luz no Senhor devem produzir frutos. Toda a bondade, justiça e verdade, elas vão contrastar com uma vida impura daqueles que são trevas e vivem nas trevas. A bondade é certa. A justiça é nós darmos aos homens e a Deus o que pertence a Deus e o que pertence aos homens. A verdade não é simplesmente algo intelectual, que eu sei que a parede é clara e o chão é escuro. Não é só isso. A verdade é algo moral. A verdade é um estilo de vida. Não é só algo que se conhece, mas é o que nós somos. Os filhos da luz precisam condenar as obras infrutíferas das trevas. Então nós precisamos não ser cúmplices, precisamos reprovar, desmascarar, se for preciso,
essas obras, trazendo todas elas para a luz. Então, se sabemos, meus amados, de pecado na vida de algum irmão, nós devemos enfrentar toda a vergonha, devemos enfrentar toda a dor e falar, como nós vimos no início, com amor, com esse irmão, para que esse irmão saia dessa vida pecaminosa e venha para Cristo. A disciplina na igreja é a prova de que Deus ama os seus filhos e os está a santificar. O amor não é a tolerância para o pecado. Nós vimos isso no início. Hoje em dia o mundo diz que barreiras não é amor. Isso aí é ser extremista, é discurso de ódio, o que for. Mas não. O amor não é tolerância para com o pecado. Então ninguém que ama outra pessoa que está em pecado deixa permanecer essa pessoa no meio da lama, no meio da porcaria. E, meus amados, todos nós, sem exceção, somos tentados a pecar nesta área. Quantas vezes nós fechamos os nossos olhos a pecado na vida do nosso irmão porque não queremos enfrentar essa vergonha. E aí estamos a compactuar com o pecado do outro, no nosso coração. No que diz respeito ao versículo 14, Hernandes Dias Lopes diz: a conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Mas olhemos de novo para os versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Nós queremos ser como o nosso Senhor é. Nós queremos aprender a amar como Jesus nos amou. Nós, a Igreja, somos o resultado desse mesmo amor de Deus. Toda a história resultou na Igreja sustentada pelo amor de Deus, que se ama com o amor de Deus e que tem prazer nesse amor. E é por meio desse amor que glorifica ao Senhor Jesus Cristo, que o próprio se entregou em amor a nós, como nós vimos no versículo 2. Então, meus amados, nós reconhecemos que o amor de Deus é suficiente para tudo. Não procuramos o nosso próprio prazer, mas hoje o amor de Deus, Ele nos satisfaz de forma completa. Tal como o Dani já leu no início do culto, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Meus amados, vivamos para Cristo e amemo-lo a Ele e a nós uns aos outros, até que o nosso Senhor nos venha buscar. Amém? Vamos orar. Deus, te damos graças nesta manhã pelo amor que Tu nos amaste, com que Tu nos amaste. O amor que nos tirou das trevas, nós que éramos trevas, e nos colocou na luz, Senhor. Nós agora apenas Te pedimos que Tu nos ajudes a ser luz neste mundo caído, onde tudo perdeu o seu significado, e que Tu nos ajudes a glorificar-Te a Ti, a honrar o Teu nome. Ajuda-nos a nós edificarmos uns aos outros. Ajuda-nos a nós estarmos atentos. Tira de nós todo o pecado, todo o pensamento pecaminoso. E guarda-nos em Ti. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.